Meu nome é Eduardo Claro e nesse vídeo eu vou demonstrar todo o processo de criação de uma VPN IPsec site-to-site entre o AWS, usando o software OpenSwan, e a OCI. Tá? Como eu já fiz no vídeo anterior, no post anterior, eu criei um post no meu blog com o passo a passo e eu vou fazer o vídeo seguindo esse post para demonstrar todos os passos e o funcionamento para que facilite para vocês seguirem o post, ok? O meu objetivo de estudo é muito mais OCI do que AWS, então eu vou usar o AWS como se fosse o meu ambiente on-premise, ok? Então lá na AWS eu vou criar uma máquina virtual com o OpenSwan, que é o software que permite criação de VPN IPsec. Também vou criar um outro servidor, que vai ser o servidor que vai se comunicar através desse túnel IPsec. E aí do lado do OCI eu vou criar uma VM também para comunicação, mas eu vou usar o serviço de IPsec da OCI, tá? Que é o objetivo final desse estudo, ok? Então aqui está o desenho da minha arquitetura que eu vou montar. Então aqui do lado esquerdo eu tenho a OCI, que está fazendo o papel do meu ambiente on-premise, ok? Lá na OCI eu vou ter um servidor no qual eu vou instalar o OpenSwan para subir o túnel IPsec. Eu vou ter um segundo servidor que vai representar um servidor de aplicação da sua empresa, né? Qualquer servidor que precise se comunicar com o outro lado, ok? Eu vou criar uma VPC com o CIDR 10.1.0.0.16 para essa rede e dentro dela uma subnet pública 10.1.0.0.24, ok? Os dois servidores aqui vão estar na subnet pública. Aqui vale um comentário que tanto do lado da AWS quanto da OCI eu estou criando somente uma subnet pública para facilitar o processo, ok? Para conseguir acessar essas instâncias via SSH através da internet. Do ponto de vista de segurança, num ambiente produtivo, o ideal seria que essas instâncias Server 1 e Server 2 estivessem em subnets privadas, ok? Eu vou criar um Internet Gateway também em cada uma das clouds para conseguir acessar a internet. E do lado da OCI eu só vou ter uma instância e eu vou ter o túnel criado através do serviço de IPsec VPN da Cloud Oracle, ok? Aqui do lado da Cloud Oracle, então, eu vou criar uma VCN com o CIDR 10.0.0.16 e a subnet 10.0.0.24, ok? A VPC, que é a rede virtual do lado da AWS, eu vou chamar de VPC OS, do lado da OCI eu vou chamar de VCN OS, ok? E aí eu estou explicando aqui cada um dos elementos, tá? Na OCI eu preciso criar um CPE, Customer Premise Equipment, que nada mais é do que uma referência ao servidor ou dispositivo que vai estar na outra ponta do túnel, ok? Então eu vou passar por cada um desses passos e vou fazer todo o processo. Então, primeiramente eu vou começar no lado da Amazon, da AWS, ok? Então, seguindo aqui o procedimento, eu já estou conectado aqui na AWS com uma free tier, ok? E eu vou criar uma nova VPC como primeiro passo, ok? Então, vou vir aqui em serviços, VPC. Vou clicar aqui em VPC e vou criar uma VPC. Então o nome dela vai ser VPC underline OS e o CIDR que eu vou usar, olhando aqui no meu desenho, 10.1.0.0.16. E vou criar. Ok? Então, primeiro passo, criei a VPC e vou criar uma subnet pública 10.1.0.0.24. Então vou vir aqui em subnets, vou criar uma subnet, eu vou chamar ela de pub subnet, vai pertencer a VPC, VPCOS, eu vou usar o 10.1.0.0/24,
ok? Então, criei a VPC e criei a subnet e também vou criar um Internet Gateway associado a essa VPC. Então, vou vir aqui, Internet Gateway, Create, vou usar IG_OS, eu estou usando o sufixo S de OpenSWAN, ok? Vou criar, ele não está atachado, conectado a nenhuma VPC, eu vou clicar aqui, Attach to VPC, vou selecionar a minha VPC e vou ligar, ok? Então, seguindo aqui o tutorial, terminei o primeiro passo, vamos para o segundo passo, eu vou criar uma Security Group com o nome Public SG. Então, eu vou vir aqui, Security Groups, Create Security Group, o nome vai ser Public SG, ele vai estar na VPC OS, ok? E aí eu vou adicionar as seguintes regras, vamos olhar lá. TCP na porta 22 para fazer SSH, ICMP para fazer ping, então deixa eu adicionar essas duas primeiro, todas regras de inbound, ok? De entrada, então vou adicionar aqui. Tudo que é ICMP, eu vou adicionar SSH, o que mais que eu tenho lá? Aí TCP e UDP na porta 4500 com a origem 0. Aliás, faltou colocar a origem aqui nas outras, né? Então vamos colocar aqui a origem 0, ou seja, qualquer endereço, né? Vamos adicionar aqui então TCP com origem qualquer endereço, porta 500, não é isso? 500 e 4500. Então, 500, 4500. Aí eu vou fazer a mesma coisa para UDP. Também porta 500 com origem 0 e UDP 4500, origem 0, que é qualquer origem. Então, UDP 500, UDP 4500, TCP 500, TCP 4500, SSH e ICMP. E a regra de saída, outbound, permitindo qualquer tipo de tráfego, que é o padrão, ok? Então, eu vou mandar criar esse security group. Opa, precisa de uma descrição. Então, deixa eu dar a descrição aqui. Ok? Criei o security group. Agora eu vou criar uma instância para o OpenSWAN, ok? Então, eu vou usar todas as configurações default, só garantindo que eu estou criando essa instância na VPC e na subnet correta e associando IP público, tá bom? E também o security group correto. Então, vamos lá. Ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui em serviços, EC2, vou clicar aqui em instâncias, vou mandar criar uma instância, eu vou selecionar a imagem padrão AMI Linux, é suficiente para mim, pode ser aqui o shape ou instance type também padrão, ok? Aqui nas configurações, então eu garanti que eu estou com a VPC correta, com a subnet correta, opa, tá vendo que aqui está desabilitado? É porque eu fiz uma configuração, acho que errada, na subnet. Então, deixa eu voltar lá na subnet. Isso faltou, tá bom? Eu estou aqui na subnet. Vou ligar o auto-assign IP aqui, tá? Falando para que ele habilite automaticamente o IP público para essa subnet. Agora sim. Vou voltar lá na instância, vou criar uma instância, imagem padrão,
instance type padrão, VPC, subnet. Agora sim ele está como padrão de autoassociação de IP público. Próximo, deixar história de padrão, não vou mexer com tags. Security Group, eu vou mandar selecionar aquele Security Group Public SG que eu havia criado. Ok? E eu vou mandar criar a instância. Ele vai me pedir um key pair para essa instância, ok? Eu poderia criar um novo key pair. Se você não tiver um key pair, você pode mandar criar, mas como eu já tinha feito testes antes, eu criei um key pair e vou usar o mesmo. Então, esse key pair que foi chamado AWS Key. Okay? Eu preciso ter a chave privada já feito o download, senão eu não consigo conectar, ok? Vou mandar criar a instância. Ok? Então, terminei aqui a criação da instância. Okay. Após alguns instantes, a instância está criada, está rodando. Veja que ela está sem nome, então eu vou colocar aqui o nome dela de OpenSwan. E eu vou anotar o IP público e o IP privado dessa instância, ok? Então deixa eu colocar aqui num editor de texto. OpenSwan, o IP público é esse daqui e o IP privado é esse daqui, ok? Lembrando que eu estou seguindo o tutorial, então mudei o nome, anotei os IPs públicos, público e privado. Deixa eu só confirmar também que eu coloquei o security group correto, sim, e vamos seguir. Vou criar uma outra instância do mesmo jeito, chamada server 1. Então vamos lá. Launch instance, padrão, padrão, na VPC, na subnet correta, ligando aqui IP público, selecionando um security group existente, vou mandar executar, vou usar a mesma key pair que já existia, ok? Deixa eu voltar lá para o console. Então eu tenho agora essa segunda instância aqui, que está sendo criada. Eu já vou colocar o nome dela de server 1. Ok? Então seguindo aqui o tutorial. Vou esperar mais um pouquinho para que essa instância termine de criar. E aí a gente continua. Ok, a segunda instância, server 1 aqui, ainda está inicializando, mas eu já tenho aqui o IP público dela e o IP privado, então eu vou anotar também esses dois. Server 1, IP público e o IP privado. Opa! E o IP privado. Ok? Então, criei as duas instâncias, anotei os IPs, vamos confirmar aqui. Security Group também está correto. Agora eu vou criar uma route table chamada pub RTOS. Então eu vou voltar lá para VPC. E eu vou criar uma route table para direcionar o tráfego. Então, pub RTOS ligada a VPC RTOS. Ok? E aí as regras que eu vou colocar. Tudo que for destino qualquer vai pelo Internet Gateway, então vou criar as regras aqui. Veja que no caso da AWS sempre tem uma regra de tráfego local que você não deve mexer, ok? Então vou falar que tudo que for destino 0000 deve ir para um Internet Gateway e aquele Internet Gateway que a gente criou. E uma outra regra, já falando do meu CIDR remoto, que vai ser o CIDR da
OCI e falando que o tráfego que tiver direcionado para 10.0 deve ir para a instância do OpenSwan, ok? Então estou falando que se alguma máquina tentar acessar qualquer endereço da rede 10.0, esse tráfego deve ser direcionado para a rede OpenSwan, que vai enviar isso através do túnel lá para o OCI do outro lado, ok? As regras foram criadas na minha route table e agora eu vou tentar fazer ping e SSH para as minhas instâncias para ver se elas estão funcionando. Então deixa eu limpar aqui a minha tela, deixa eu fechar isso aqui de testes anteriores, ok. Eu vou pegar aqui então primeiro IPs públicos, né? Eu vou pingar a partir do meu notebook, então eu vou usar IPs públicos. Pinguei a primeira, funcionou. Vamos pingar a segunda, que é o server 1, também funcionou. Então significa que as minhas regras de tráfego e de security list estão corretas. E agora eu vou de novo fazer o SSH. Ok? Então SSH -i. Eu estou guardando as minhas chaves aqui na pasta .sh. A minha chave chama AWS Key. O usuário se chama EC2User @IP. Primeira conexão, ele pergunta se eu confirmo, eu digo que sim. Excelente. Consegui. Opa! Problemas aqui. Será que eu errei o nome do usuário? Não estou muito acostumado com AWS. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui. Que tem um botãozinho aqui, Connect. E aí ele me mostra esse EC2-user. Então esse é o problema. Então vamos lá. Vamos mudar aqui. Agora sim, estou conectado. E aí vamos pegar e vamos tentar fazer a mesma coisa. -i .ssh/aws key EC2-user @IP público na segunda VM, que é o server 1. Primeira conexão. Yes, estou conectado. Eu não tenho isso lá no tutorial, né? Porque não vai fazer diferença pra gente, mas só para ficar mais fácil, eu vou mudar o hostname dessas máquinas aqui, ok? Porque o hostname ele traz como nome o IP privado, e eu quero saber o nome para facilitar para mim, tá bom? Então eu vou lá, sudo vi /etc /sysconfig /network, ok? E eu vou colocar aqui hostname igual a OpenSwan. Deixa eu só ver uma coisa, hostname ctl. Ok, então esse Amazon Linux também já usa o hostname ctl, então significa que eu não preciso fazer isso. Eu posso usar direto o hostname ctl, ok? Então ignora esse passo de editar o arquivo. Hostname ctl set hostname OpenSwan. Opa, tem que fazer isso como sudo. Ok, deixa eu ver se funcionou. Ok, OpenSwan. E eu vou pedir para reiniciar essa máquina para validar isso. Ok, enquanto isso eu vou fazer também na outra, tá? Então, sudo hostname ctl set -hostname. Essa daqui se chama server 1. Hostname, beleza? Reboot. Sudo reboot, ok? Ok? Então, voltando aqui,
eu consegui fazer a conexão e o teste de ping nas duas máquinas, correto? Deixa eu ver se eu já consigo reconectar nelas depois do boot. Talvez ainda seja cedo demais, mas vamos ver. Não, consegui. Veja que já apareceu aqui o OpenSwan, então vai facilitar porque no cursor agora aparece para mim essa aqui. Vai demorar um pouquinho mais ainda, mas veja que no cursor aparece para mim o hostname, fica fácil de eu saber em que terminal que eu tô. Então, seguindo aqui com o tutorial, vamos para o passo 8, vou vou instalar o OpenSwan. Ok? Isso só na VM do OpenSwan. Então, essa VM aqui, eu vou mandar instalar o software OpenSwan. Ok? Deixa eu ver se essa aqui já responde. Maravilha, mas eu não preciso instalar, só instalo na do OpenSwan. Ok? Continuando, agora eu vou configurar essa VM, mudando alguns parâmetros de kernel e outras coisas que são necessárias para que o OpenSwan funcione. Então eu vou lá no arquivo etc.sysctl.conf, onde tem os parâmetros de kernel, sudo vi arquivo, vou lá no final e vou adicionar essas linhas que estão ligando o IP forward e desligando redirects, ok? E aí vou dar um sysctl-p para ele validar os parâmetros. Maravilha. E ok, então nesse momento eu terminei as configurações básicas e agora eu vou para o lado da OCI, ok? Então já tenho o OpenSwan instalado, ainda não configurado, eu não configurei nada do túnel ainda, vou fazer isso depois, tá? Mas já tenho as duas VMs. Um teste interessante seria pingar as duas VMs uma da outra, né? Como elas estão na mesma rede, é claro que isso vai funcionar. Então, eu estou aqui na OpenSwan, deixa eu dar um ping para o IP privado do server 1. Funciona. E aqui do server 1, deixa eu dar um ping para o IP privado do OpenSwan. Também funciona. Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Agora eu vou para o lado da OCI. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Estou aqui na OCI. Ok? Com uma conta free tier também. Ok? Você consegue fazer tudo dos dois lados, tá? Que tem nesse tutorial. Então vamos lá. Primeira coisa, criar uma VCN chamada VCNOS com 10.0.0.16. Então, create VCN, VCNOS, CIDR 10.0.0.16. Depois vou criar um DRG. Desculpe. Aqui fora eu vou em DRG. Eu já tenho um DRG, mas vamos criar um, vai? DRG-OS. Tá, eu tenho um limite por tenant. Ok. Tá, então eu não vou deletar isso aqui só com medo de depois não conseguir criar outro, tá bom? Porque tem as limitações da free tier. Então, se você quiser criar um DRG, veja que você só dá o nome, tá? Então, não tem problema não. Eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Então, veja que não tem nenhuma configuração no DRG, apenas o nome dele que foi dado quando eu criei, ok? Então, eu vou usar esse mesmo DRG e eu vou vir aqui em Virtual Cloud Network, dentro do DRG, e vou mandar fazer o attach, ok? Então, eu quero ligar aquele DRG com a minha VCN. Esse DRG vai ser usado para a minha VCN. Ok? Então, crie o DRG e conecte a VCN OS. Agora vamos criar uma route table e uma security list. A OCI. Então vamos lá para a parte de networking de novo. VCN, dentro da minha VCN OS, eu vou criar uma route table que vai se chamar pub-rt. Ok? E vamos ver as regras que eu vou criar nela. Destino CIDR da AWS,
eu vou apontar para o DRG, certo? Então tudo que for sair da AWS, target o meu DRG. Então tá aqui o DRG, tipo de regra de roteamento DRG e o CIDR da AWS, que é 10.1.0.0.16. Opa, perdão, faltou adicionar uma regra, deixa eu voltar aqui. A outra regra é para o Internet Gateway, né? Então tudo que for 0.0.0.0/0 eu mando para o Internet Gateway para conseguir fazer o acesso via a internet. Opa, faltou aqui eu criar o Internet Gateway, né? Deixa eu ver se no meu tutorial tem isso. Tá, cria um Internet Gateway, eu que comi bola aqui. Então vamos voltar aqui na minha VCN. Internet Gateway não existe mesmo. Vou criar um Internet Gateway chamado IGOS. Agora sim eu vou voltar lá na minha Route Table, pub-rt, e vou adicionar a rota para o Internet Gateway com destino qualquer coisa, e aí sim eu associo o Internet Gateway. Maravilha. Então passo 9 tá feito. Passo 10 já tinha feito, criar um DRG. Eu estava aqui no passo 11, aliás, né? Adicionei as rotas e agora vamos para Security List. Vou criar uma Security List pub-sl. Então vou voltar aqui para minha VCN, Security List, Create Security List, pub-sl, e com as regras que estão aqui, tá? Que são na porta 500 e 4500 também, e TCP, ICMP, SSH e ICMP, ou seja, as mesmas regras que eu criei lá na AWS. Ok? Então vamos lá. Regras de entrada, tá? Então, tudo que vier da internet para ping eu vou aceitar. Tudo que vier da internet ou de qualquer lugar para SSH eu também vou aceitar. Tudo que vier, eu coloquei aqui 0000 nas regras, ok? Mas eu também poderia colocar o IP específico lá da OpenSWAN, ok? Falando que essas portas 500 e 4500 que vão ser do túnel só podem ser usadas por aquela máquina, ok? Mas eu vou manter aqui o 000 para facilitar. Então TCP na porta 500, deixa eu só olhar se é porta destino mesmo, que eu sempre me confundo. Sim, é porta destino. Mais uma 000 de novo, destino porta 4500. Opa, mais uma, só que agora UDP na porta 500, mais uma UDP na porta 4500 e ainda mais uma falando que tudo que vier do 10.1.0.0, né, que é o CIDR da AWS, eu vou aceitar qualquer coisa. All protocols. Ok? Então, recapitulando, ICMP de qualquer lugar, SSH de qualquer lugar, TCP 500, TCP 4500, UDP 500, UDP 4500, todas também de qualquer lugar, e uma regra específica 10.1.0.0.0, o que eu fiz de errado aqui? 10.1.0.0.0/16, isso que estava errado, ok? E a regra egress, que vai aceitar qualquer coisa que é o padrão também para 000, ok? Então vou criar security list. Então tá lá ICMP de qualquer lugar, TCP porta 22, que é o SSH de qualquer lugar, TCP
nas portas 500 e 4500 de qualquer lugar, o DP nas portas 500 e 4500 de qualquer lugar, e qualquer tráfego também a partir da saída da AWS, que vai ser a minha origem do túnel, ou um dos lados do túnel. Ok? Vamos criar uma subnet pública, o próximo passo. Então vou voltar lá na minha VCN. Subnets, vou criar uma subnet. O nome não importa muito, tá? Pub subnet. Ela vai ser 10.0.0.0/24. Vamos ver se foi isso que eu defini. Sim. Ela tem que estar associada com a security list e a route table que eu criei. E ela tem que ser pública. Então vamos lá. Pública. DHCP options padrão. Security list pub.sl. Route table pub.rt. Ok? Criei minha subnet. Agora eu vou criar o CPE que vai apontar lá para o OpenSwan. Ok? Então o CPE nada mais é do que uma representação na OCI do seu equipamento de VPN remoto. Então eu vou aqui em Networking, Customer Premise Equipment, Create, CPE OS e o IP público da minha máquina do OpenSwan, que é esse aqui. Então vou colocar aqui. Ok? Qual é o vendor? Então qual é o produto que tem lá do outro lado? Eu vou colocar LibSwan, que é o OpenSwan, tá? Os dois são o mesmo produto, ok? Plataforma eu vou selecionar aqui 3.18 ou mais nova, que é a única opção disponível, ok? E vou mandar criar. Então, criar um CPF também bastante simples, só dá praticamente o IP e o vendor, ok? Vou criar agora uma conexão IPsec. Então vou, OCI, IPsec Connections, tá? Então deixa eu voltar aqui para Networking, IPsec Connections, Create. Então vou dar um nome IPsec OS, e aí ele me pede para associar a um CPE, eu vou selecionar o CPE que eu criei, e pede para associar também a um DRG, eu vou selecionar o meu DRG, tá? E qual é a rota, né? Então qual é o IP destino dessa conexão IPsec? É o IP, é o CIDR da AWS, 10.1.0.0.16. Vou colocar aqui. Create. Ok? Então, passo 14, criei uma conexão IPsec. Veja que os túneis já aparecem aqui como sendo provisionados, ok? E o que eu vou anotar aqui são os IPs que ele já determinou. Então, os IPs dos dois túneis, ok? Então, túnel 1, esse IP. Túnel 2, esse outro IP aqui. Ok? Túneis redundantes. E se eu clicar no túnel, View Details, não é aqui, deixa eu ver onde que é. Vou clicar no túnel, aqui, Shared Secret, Show, tá? Então isso aqui é a chave secreta que eu vou precisar colocar lá do outro lado para que as duas se comuniquem. É como se fosse uma senha para permitir a conexão, a comunicação entre os dois lados. Então do túnel 1, a senha é essa string aqui, e do túnel 2, é essa daqui, ok? Então, seguindo lá o nosso tutorial, anotei os dois IPs e as duas chaves. Vamos voltar lá para ver como é que está o status. Está provisionando, eu vou pausar o vídeo aqui, esperar um pouquinho, deve demorar alguns minutos para isso aqui terminar de provisionar e a gente continua.
Ok, passaram alguns minutos e aí a gente pode ver que a minha conexão IPsec já está disponível com os dois túneis, porém o status do túnel mesmo, a IPsec, está down, ok? Isso é esperado porque eu não fiz nenhuma configuração do outro lado, né? Então, estou comentando isso aqui no meu tutorial, né? Ele aparece como down e só vai mudar para o app depois que tiver tudo configurado dos dois lados funcionando. Próximo passo, criar uma instância no OCI. Né? Relembrando que eu não preciso de uma instância para o OpenSwan no OCI, porque eu estou usando o serviço de IPsec, mas eu vou criar uma instância para simular um servidor nessa rede que precisa se comunicar com o servidor do outro lado. Né? Então eu vou aqui, Compute Instances, vou mandar criar uma instância, eu vou chamar ela de Server 2, ok? A única coisa que eu preciso me preocupar aqui é que ela está na VCN correta, na subnet pública corretamente, tem que ter IP público associado para eu conseguir me conectar nela, tá? E adicionar a chave SSH necessária para a conexão SSH, ok? E vou mandar criar, ok? Então, criando instância server 2, garantindo que ela está na VCN, na subnet corretas, associando, deixando marcada a associação de IP público, e eu vou salvar os IPs aqui quando eles estiverem disponíveis, ok? Então deixa eu colocar aqui em cima, junto com os outros servidores, server 2, deixa eu ver se já está disponível. Eu já tenho o IP privado aqui, mas ainda não tenho o IP público. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Vou esperar um pouquinho para que ela termine de provisionar para a gente pegar o IP público. Ok, agora sim, a máquina terminou de provisionar, está rodando e eu tenho aqui o IP público dela. Então eu vou salvar também, né, que era o que estava faltando, então, IP público e privado do meu server 2. Ok? Então, salvei. Vamos testar ping e conexão com essas duas máquinas. Então deixa eu abrir aqui uma nova. Ping no IP público. Essas duas máquinas não, essa uma máquina, né? Só tem uma do lado da OCI. Então ping, maravilha, ssh-i, ponto ssh, OCI key, OPC, que é o usuário da Cloud Oracle, IP. Primeira conexão, funcionou, server 2. Okay, então, olha só, tem aqui terminais abertos na minha OpenSwan na AWS, no meu server 1 e no meu server 2. É claro que eu não consigo pingar a partir do server 1 no server 2, né? O túnel não está estabelecido, mas vamos testar. Estou aqui no server 1, vou pegar o IP do server 2, porque esse é o objetivo final, né? Comunicação entre o server 1 e o server 2. Então, não consigo chegar na rede 10.0 a partir aqui da AWS. E aqui a partir da OCI, eu também não consigo chegar na rede da AWS. Então, da AWS eu não consigo chegar ainda na rede da OCI. E da OCI eu também não consigo ainda chegar na rede da AWS. Ok? Depois que o túnel estiver estabelecido, esses pings vão funcionar. Então, continuando aqui, consegui fazer o ping e o SSH para minha máquina. E agora eu vou voltar lá para o meu OpenSwan para fazer a configuração do IPsec propriamente dito. Então, olha, dentro da pasta /etc/ipsec.d eu vou criar um arquivo OCI IPsec-conf, tá? Para colocar minhas configurações, tá? Só para demonstrar, na verdade, se você for aqui no /etc e ver o arquivo ipsec.conf, ele tem uma linha de include dizendo que tudo o que tiver nos arquivos na pasta ipsec.d *.conf vai ser incluído nas configurações aqui do IPsec. Então eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia colocar minha configuração direto aqui nesse arquivo ipsec.conf no /etc,
Ou, para deixar a coisa mais organizadinha, eu vou para dentro da pasta e vou editar o arquivo, tá? Então deixa eu dar um sudo vi e aí o caminho do arquivo é ipsec.d e o nome do arquivo, ok? Vou copiar aqui a configuração, tá? Importante, garantir que a indentação foi respeitada, tá? Se eu perder essa indentação e ficar tudo aqui do lado esquerdo, eu vou ter problemas, ok? Veja que eu estou criando dois túneis para apontar para os dois túneis que eu tenho disponíveis lá na minha conexão IPsec, tá? Eu tenho dois túneis redundantes aqui, então eu vou criar duas conexões IPsec. Eu vou ter dois túneis, né? Se por acaso um deles cair, o outro assume. Ok? Na verdade, os dois estão funcionando ao mesmo tempo, tá? Não é ativo passivo, não. Então, estão os dois aí funcionando, ainda estão down, mas... Então, é por isso que eu estou fazendo essa configuração. Agora, eu preciso ajustar os IPs, né? Então, aqui, ó, tudo que tiver left nesse arquivo diz respeito à minha conexão ao meu lado local. Lembrando que eu estou fazendo a configuração na máquina do OpenSwan dentro da AWS, tá? Então, estou usando a rede 10.1. Então, o meu lado esquerdo, aqui no AWS, é a rede AWS. E aqui, nesse parâmetro left, eu vou colocar o IP privado da minha instância OpenSwan. Então, 10.1.0.30. Então, 10.1.0.30. E esse IP é o mesmo para os dois túneis, tá? Porque do lado da AWS eu só tenho um OpenSwan, não tenho dois. Ok? Aí, o left ID é o IP privado, ok? Como é que lá do outro lado ele vai enxergar essa máquina? Então, eu vou colocar o IP privado, tá? 18.191 e tal. Então, deixa eu tirar isso aqui. Opa, aqui. E vou colocar aqui também. O IP público. Eu falei privado, né? IP público. Então, recapitulando. Left, IP privado. Left ID, IP público. Os dois do OpenSwan. E aí, right é o outro lado da rede, ok? Aí são os túneis lá na OCI, ok? Então, o que eu vou fazer aqui é colocar o IP público dos túneis da OCI. Então, na primeira conexão, eu vou colocar o IP do primeiro túnel. E aqui na segunda conexão, eu vou colocar o IP do segundo túnel. Ok? Aqui, left subnet e right subnet são os endereços IP, os siders que eu vou permitir que trafeguem. Então, eu não estou bloqueando nada, falando que tudo que chegar nesse túnel, não importando o endereço, eu vou mandar para o outro lado. Ok? E vice-versa. Então, maravilha. Uma coisa importante é, eu estou seguindo, ou esse tutorial que eu fiz, que eu estou seguindo, na verdade, essa configuração, né, de OpenSwan e do CPE, eu estou seguindo um documento da própria Oracle, tá? De como configurar o LibreSwan, que é a mesma coisa que o OpenSwan, tá? E ele, inclusive, nesse tutorial, ele usa a AWS também na origem, ok? No meu blog lá, nesse post, tem esse endereço, ok? Então, eu copiei esses parâmetros aqui dessa configuração, ok? Então, voltando lá, eu estou criando a configuração, vou salvar o arquivo, ok? E aí eu preciso fazer a mesma coisa com o arquivo de segredos, ok? Que são as senhas lá, aquelas chaves secretas. Então, eu vou criar um arquivo de chaves secretas. E aí eu vou colocar, veja aqui, ó, IP de origem, IP público do OpenSwan, IP destino, IP do túnel. Então eu vou colocar aqui, ó, IP origem é sempre o do OpenSwan, ok? É o público do OpenSwan. A IP destino vai ser o segundo parâmetro e é o IP público de cada túnel,
Então, em cada linha, isso vai ser diferente, ok? Depois disso, eu vou colocar a palavra, tem dois pontos, PSK, abre aspas, né? E aí vem a chave secreta. Então, chave secreta do primeiro túnel, fecha aspas, chave secreta do segundo túnel, fecha aspas. Então, IP público da origem, que é o OpenSwan, IP público dos dois túneis e as chaves secretas. Vou salvar. Opa, fiz bobagem, hein? Faltou o sudo para editar esse arquivo. Então, deixa eu copiar esse conteúdo para não perder. E vou dar um sudo aqui para edição novamente. Agora sim, eu vou conseguir salvar. Ótimo. Então, salvei os dois arquivos de configuração. E agora eu vou subir o serviço, tá? Então, aqui na máquina do OpenSwan, Restart IPsec Service. E vamos ver se o serviço está no ar. Opa, está lá. Ativo, rodando. Ok? E agora eu preciso ver o status do túnel. Primeira coisa, vamos ver se ele criou placas de rede aqui para esse túnel, tá? Interfaces, olha só, VTI1 e VTI2, tá? Essa VTI1 e VTI2 foram os nomes que eu dei para as placas, tá aqui no arquivo, tá bom? Ó, VTI Interface, VTI2, VTI Interface, VTI1. Então essas interfaces VTI1 e VTI2 são as interfaces virtuais dos túneis, tá? Virtual Tunnel Interface, provavelmente é o que significa a sigla VTI, ok? Então, se eu rodar esse comando aqui primeiro para ver só as interfaces VTI, estão aqui, as duas, e aí eu vou ver o status efetivamente do túnel IPsec procurando pela palavra established, e veja que eu tenho aqui. Então ele está me dizendo, consegui estabelecer a conexão dos dois túneis, ok? Excelente, tá? E vamos ver lá do lado da OCI como é que isso está aparecendo. Tentar dar um refresh aqui. Às vezes demora um pouco. Olha só. O primeiro túnel já apareceu como app. Vamos esperar mais um pouquinho. Esse segundo túnel já apareceu vai aparecer também como app. Tá? Com um túnel no ar, a gente já pode até testar o próximo passo. Tá? Ou continuar para o próximo passo. Deixa eu só ver se já voltou isso aqui. Ainda não, mas vamos seguir. Eu preciso adicionar uma rota, tá? Então, na máquina do OpenSwan, que é a que eu estou configurando aqui, né? Aqui OpenSwan, eu vou adicionar uma rota com esse parâmetro, com esse comando IP route add destino 10.0.0.0.16, que é o CIDR da OCI, e falando que isso aqui deve passar primeiro pela VTI 1, depois pela VTI 2, né? Desculpa, pela VTI 1 ou pela VTI 2, né? Vou adicionar. Opa, perdão, de novo, faltou um sudo, porque o usuário EC2 user não é root. Ok, se eu der um IP R aqui, veja que a rota foi adicionada corretamente, tá? Essa rota, quando você dá simplesmente um IP route, essa rota é efêmera. Se você reiniciar a máquina, você perde. Então, se você quiser fazer com que essa rota fique salva, você tem que colocar isso lá no /etc sysconfig network scripts route e aí o nome da sua placa de rede que está sendo usada, que é ETH0, ok? Vamos fazer isso daqui com sudo também. Não funcionou. Sudo su. Ok, então
Primeiro eu vou logar como root e depois eu vou fazer. Ok, agora sim. E eu vou dar um cat nesse arquivo para ver. Maravilha, a rota foi adicionada. Então significa que se eu reiniciar essa máquina, eu não perco mais essa rota. Ok? Deixa eu dar um exit para voltar para o usuário que eu estava. Vamos voltar lá para ver se os dois túneis estão no ar. Deixa eu dar um sair e entrar de novo aqui para dar um refresh. Maravilha, os dois túneis estão no ar. E agora é a hora da verdade, né? Testar o ping entre os dois servidores. Lembra que eles não estavam funcionando? Então não aqui no OpenSwan, mas aqui. Eu estou no server 1, certo? E eu vou fazer um ping para o 10.02. E aqui eu vou fazer um ping para o 10.10.16, tá? Veja que não está funcionando, ok? Eu não lembro se isso aqui demora muito ou se eu preciso reiniciar. Deixa eu tentar reiniciar a máquina aqui. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu da última vez, tá? Eu não sei exatamente porquê, mas deixa eu dar um reboot aqui. Deixa eu cancelar esse ping. Aí eu vou testar essa conexão novamente, e se não funcionar eu vou ter que pausar o vídeo e fazer um debug aqui para ver o que eu fiz de errado. Okay? Pode ser que eu tenha esquecido alguma configuração de rota, de security list, mas a gente já vai descobrir já. Ok? Deixa eu pausar aqui para a máquina reiniciar e eu já... Bom, eu reiniciei a máquina e alguns errinhos que eu percebi aqui, eu já estou corrigindo no meu tutorial, tá? O primeiro deles, na hora que você for ver esse tutorial, ele já vai estar corrigido, mas aqui faltou um enable, ok? Que é para ele criar uma configuração de que quando você reinicia a máquina, isso sobe automaticamente. Então, eu precisei fazer isso aqui, ó. systemctl enable IPsec service, isso na máquina do OpenSwan, tá? Fazendo isso, na próxima vez que eu reiniciar, esse serviço vai subir automaticamente, tá? Aí eu subi os serviços, tá? Mostrando a rota que está configurada, tá? Aliás, a rota também, aparentemente a rota salva lá no arquivo não funcionou, então eu precisei recriar essa rota, tá? Depois eu vou verificar isso também. Está estabelecido aqui a comunicação, tá? Ainda não consigo pingar, tá? 10.0.0.2. A partir do server 1 eu não consigo pingar o server 2, e a partir do server 2 eu também aqui, está travado aqui. Perdi a conexão aparentemente. Deixa eu terminar e abrir uma outra aqui. SSH -i /.ssh /oci key pc arroba IP público do server 2. Eu também, a partir do server 2, eu não consigo pingar o IP privado do server 1, ok? Mas olha só que detalhe interessante. Então, aparentemente, seria algum problema do túnel, né? Mas vou mostrar que não é. Eu estou aqui no OpenSwan, que está do lado da AWS. Se eu pingar a partir do OpenSwan o 10.0.0.2, o objetivo era comunicar a partir daqui, né? Mas se eu pingo a partir da máquina do OpenSwan, veja que funciona, tá? E se eu, a partir do server 1, pingar o IP privado do OpenSwan, também funciona, tá? Então dá para dizer que o meu túnel está sim funcionando, ok? Voltando lá para minha arquitetura, lá no comecinho, eu consigo comunicar daqui, passo pelo DRG e chego aqui, né? E daqui eu também passo pelo túnel, chego no DRG e chego aqui. O problema está aqui, né? Entre o server 1 e o CPE, que essa comunicação com o IP 10.0 não está funcionando. Então isso provavelmente é algum problema
de Route Table ou Security Group aqui na AWS, tá bom? Então eu vou dar uma olhada. Vamos olhar aqui na AWS o que eu configurei de Route Table. Deixa eu achar aqui. Route Table. Tá, vamos ver. PubRTOS. Então, aqui, PubRTOS. Tá ligada na VPC. Olha só tem a regra local aqui. Então, aparentemente, eu comi bola e não criei essas regras. Ok? Aparentemente esse é o problema. Então eu vou editar essas regras aqui, vou adicionar uma regra, vou falar destino 000 vai para o Internet Gateway e eu vou adicionar uma outra regra, destino 10.0.0.16 que vai para a instância do OpenSwan. Talvez eu não tenha salvo, porque eu me lembro de ter feito isso, tá? Ok. Agora sim eu tenho as regras e vamos ver se isso funciona a partir do server 1. Ainda não. Ainda não. A partir daqui também não. Então tem mais alguma coisa errada, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Security Group. Eu tenho a regra de saída que é tudo, e eu tenho as regras de entrada 22, ICMP 4500, 500, aparentemente está tudo certo. Então vou precisar gastar mais um tempo aqui para debug, depois eu volto com a solução. Oi, voltando aqui, eu acho que eu descobri onde é que está o outro problema, tá? Então, recapitulando aqui, o que eu tinha de problema, primeiro, foi que eu tinha esquecido de criar ou de salvar aqui na Route Table as regras, né? Então, essas duas regras eu achei que eu tinha criado, mas ou eu criei no lugar errado. Eu criei no lugar errado, tá? Eu criei na Route Table errada as regras. Então, agora eu criei na Route Table certa. E a outra coisa que eu acabei de perceber, que tem aqui no meu tutorial e eu pulei, para a instância do OpenSwan, eu preciso desabilitar esse Source Destination Checking, e provavelmente por isso que não está funcionando, tá? Então, deixa eu demonstrar aqui antes de mudar. Recapitulando, se eu faço ping a partir da instância OpenSwan, funciona. Se eu faço ping para a instância OpenSwan do server 1, funciona, mas se eu faço ping do server 1, do server 2 para o server 1, não funciona, e se eu faço ping do server 1 para o server 2 também não funciona. Então, é aquele pedacinho entre o server 1 e o OpenSwan que estão com problema. E aí eu vou demonstrar então que realmente o problema é esse aqui, né? Provavelmente, espero que sim. Vamos lá, eu vou aqui em EC2, eu vou na minha instância OpenSwan, Actions, Networking, aqui ó, Change Source Destination Check, está habilitado, tá? Então eu preciso desabilitar porque essa instância está servindo quase que como um NAT, né? Ela está passando o tráfego. Eu vou desabilitar isso e vamos ver se agora funciona. Olha só, tá? Então o túnel estava funcionando e o problema foi de configuração, tá? Faltou eu desabilitar aquela configuração que está no meu tutorial, ok? Peço desculpas, mas é legal para demonstrar aí, prestar atenção para fazer todos os passos, ok? Tá aí o túnel funcionando. Agora eu consigo comunicar a partir do server 1 que está na AWS, eu consigo pingar o 10.0.0.2 que está na OCI, e a partir do OCI, server 1, eu consigo pingar o server 2 que está na AWS, passando pelo túnel VPN que eu configurei, ok? Então, só relembrando que
isso aqui já estava, fui eu que esqueci de fazer mesmo, né? Lá na Route Table eu tinha feito, mas fiz na Route Table errada as regras, por isso que não funcionou. E a partir do momento que eu fiz os dois ajustes de configuração, tudo funcionou. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado e um abraço e até a próxima.